Eu sou Flávia Luz Vaz, sou psicóloga, formada em psicologia, trabalho com foco no desenvolvimento humano e tenho assim muito interesse nesses últimos tempos em compartilhar conhecimento através das mídias sociais, dos encontros, de palestras, com o objetivo de gerar desenvolvimento na vida das pessoas. Eu acredito demais que quando você conhece, é um ponto de partida para você transformar a sua realidade. Começa com esse autoconhecimento, começa com essa informação. E nessa noite eu quero agradecer o Dr. Pedro Leite mais uma vez, a toda a equipe da Espaço Psi, a esses muitos mil seguidores da página, né, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês. E também, assim, pela existência dessa página. Depois que eu comecei a conhecer Espaço Psi, eu tenho acompanhado os artigos, as lives de outros psicólogos, psiquiatras, e tenho visto, assim, quanto que é rico, importante, quando a gente compartilha essas informações, quando a gente recebe essas informações. Então, quero dar os parabéns aí ao Dr. Pedro pela iniciativa, tempos atrás, e te pedir para divulgar Espaço Psi também, né, e todas as outras páginas que estão linkadas aí a esse grupo, tá? Hoje, nosso tema, né, para quem viu, leu aí, tá no início, né, a gente vai falar sobre como são os sintomas da ansiedade. Vamos aprender um pouquinho sobre eles e, sobretudo, para que a gente tenha ferramenta e instrumento para atuar sobre a ansiedade. Antes de entrar no tema em si, eu quero conhecer você que está aí. Já entrou, já começou a se organizar. De onde você é? Qual é o seu nome? Qual é a sua profissão? Vai dizendo para mim, né, para que a gente possa... hoje eu vou interagir um pouquinho menos, porque eu tenho o objetivo de fazer mais uma aula mesmo, né? Vai ser um bate-papo com formato de aula. Mas eu queria saber agora no início, você que tá entrando, da onde você é, qual a sua profissão, qual é o seu interesse nesse tema, às vezes porque você trabalha com ele como profissional da área humana, ou porque você está vivendo ou tem algum parente que lida com ansiedade. Eu queria que você fosse colocando aí pra gente, dizendo de onde você é, né, qual o seu nome, e dando essas informações pra gente tentar interagir com você da maneira que for possível, tá? Pessoal de São Paulo, né, Florianópolis, tem gente que eu tô vendo aí. Eu tô pegando algumas informações com a minha equipe aqui, porque hoje eu precisei inverter, então eu tô literalmente atrás da câmera, não na frente da câmera. Mas eu queria que você fosse colocando, pessoal do Rio. Gente, hoje eu vou confessar pra você, fui eu que fiquei ansiosa, né? Porque a ansiedade, ela não tem só o lado negativo, ela tem um aspecto positivo também. E eu fiquei realmente muito ansiosa, muito na expectativa dessa live, desse tema, porque eu queria muito que a gente pudesse colaborar com as pessoas para que elas conheçam sobre ansiedade, para que elas possam estar mais habilitadas a administrar esse quadro, tá? Então você aí, pessoal de São José dos Campos, né? Tem o pessoal de Manaus, tem gente de Nova Iguaçu, provavelmente é alguém, eu não tô vendo, depois é que eu vou ver vocês, mas é alguém que eu conheço, provavelmente, se é de Nova Iguaçu, é alguém que me conhece, que é alguém que eu conheço. Um abraço para o pessoal de Nova Iguaçu, tá? E todo mundo aí que tá chegando, não deixa a Gisiane. Beijo, Gi, pra você, tá? Conheço sim, há muitos anos, né? E eu vou começar a entrar no tema, porque eu não quero hoje perder assim nenhum minutinho do tempo que a gente tem, porque eu quero compartilhar algumas coisas com você. E antes da gente começar no tema em si, eu queria trazer algumas informações sobre ansiedade, né? Hoje a gente tem com dados da Organização Mundial de Saúde a ansiedade no Brasil como o Brasil como nação que tem esse transtorno na maior parte da população. É a nação no mundo que tem, né, a maior taxa de pessoas com algum transtorno de ansiedade. Então, quando eu falo isso, pense o seguinte:
você tem aí, né, no Brasil, a nação que tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade. Eu não estou falando de gente que não está incluída aí, gente que sente ansiedade uma vez ou outra. Estou falando de pessoas que foram diagnosticadas em algum nível com ansiedade. Então, são dados da Organização Mundial de Saúde. Então, isso é algo realmente significativo. Vou te dar aqui uns dados que eu anotei para você. No mundo, são 264 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, assim, pessoas administrando, vivendo, sofrendo, lutando, se medicando, fazendo ou não tratamento, lidando com a ansiedade como uma coisa nociva. É um transtorno, é um desajuste quando chega a ser um transtorno, né? Uma outra informação importante, isso equivale a 3,6% da população mundial. Então, é muita gente vivendo o quadro de ansiedade, né? E um dos objetivos da gente falar sobre esse tema para esse mês agora de maio tem muito a ver com o quanto a informação ela é relevante, aprender é relevante, conhecer é relevante. Claro que o que nós vamos trazer aqui não afasta a importância e a necessidade de você procurar um profissional, um psicólogo, né? Uma pessoa que realmente tem uma formação para poder atender você, ou um psiquiatra, de acordo com o grau de ansiedade, ou com o nível do transtorno, o tipo que você estiver apresentando. Não descarta, mas com certeza pode colaborar com muitas pessoas que a partir do momento que conhecem vão poder evitar alguns padrões de comportamento, como já está lá no quadro. Eu já deixei escrito algumas coisas, porque para não perder tempo escrevendo muito, tá? Mas coisas que você vai aprender aqui, você pode passar a treinar, e esse é o objetivo dessa live hoje, sabe? Não é gerar diagnóstico para ninguém, não é isso, mas fazer com que você consiga perceber em você alguns dos sintomas, algumas das situações que emergem e que sugerem, né, um quadro de ansiedade que pode ser, pois, por enquanto, uma ansiedade moderada, uma ansiedade que não gera para você algum malefício, não te impede de fazer alguma coisa realmente, tá? Mas que você já possa começar a mudar seus comportamentos, mudar as estruturas do pensamento para poder modificar isso aí, tá bom? Mas a gente não exclui a necessidade da procura de um profissional para um diagnóstico. E para falar sobre ansiedade, eu procurei uma abordagem, porque você que é profissional, que está me ouvindo, compreende muito bem o que eu estou falando, né? Que dentro da psicologia a gente tem as formações teóricas e as abordagens terapêuticas que saem, que emergem das formações teóricas. Então, a teoria vai explicar como que funciona, né? Como é que funciona o processo em relação aos quadros de ansiedade, no caso da nossa live, e vai ser criada uma abordagem de tratamento, que a gente chama de abordagem terapêutica, para tratar de acordo com aquela teoria. E hoje eu trouxe a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? É uma abordagem, a teoria cognitivo-comportamental, que foi criada e ela é uma das mais eficazes para tratar a ansiedade. Segundo os teóricos do livro, que eu vou compartilhar muitas ideias dele, que é A Mente Vencendo o Humor, vou aproveitar, vou até mostrar para você, que é um livro muito interessante, fica a dica aí, ó, A Mente Vencendo o Humor, mude como você sente, mudando o modo como você pensa. Então, essa é a ideia central da terapia cognitivo-comportamental, porque a partir do momento que você começa a mudar o modo de você pensar, automaticamente o seu estado de humor ele vai ser alterado. É uma relação de sistema, tá? Então, essa abordagem, esse livro muito bom, ele foi escrito por Greenberg e Padesky. Eles são discípulos de Aaron Beck, que é o pioneiro da terapia cognitiva, e eles fizeram esse livro não só para pessoas profissionais como eu ou você que é psicólogo ou psiquiatra que está me ouvindo ou trabalha com alguma abordagem terapêutica, não, tá? E já vou tentar responder algumas perguntas para vocês, mas eu quero
tô alinhando aqui o que a gente vai fazer hoje pra gente poder trabalhar, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui nesse tratado um livro que você pode adquirir, mesmo não sendo um profissional, porque ele tem várias ferramentas, vários inventários, dicas, planos de ação de como você pode lidar com a ansiedade. Então, eu super indico esse livro, tá? Para você comprar, adquirir, ter, vale o investimento, e ele é muito rico. E o que a gente vai falar hoje está centrado nesse livro que é de 2017. Então, assim, ele é bem atual, da terapia cognitivo-comportamental, e ele traz algumas ideias. Quando eu falo isso, o que eu queria abordar com vocês? Quando a gente fala em ansiedade, a gente tem várias ramificações. Se eu fosse falar, por exemplo, dos transtornos de ansiedade, né? Eu poderia falar aqui para vocês de fobia, do transtorno de pânico, de transtorno de estresse pós-traumático, que é quando as pessoas vivenciaram uma situação de estresse e posterior, depois que passa, elas manifestam um quadro de lembrança com angústia profunda, com dor profunda, né, com ansiedade ligada a essa situação. Eu poderia falar de várias coisas, mas hoje especificamente eu não vou entrar nos transtornos. Flávia, por que você vai fazer isso? Porque se eu começar a sair de um transtorno para outro, eu não vou conseguir, né? Por exemplo, se eu for falar sobre essas abordagens mais específicas, eu não vou conseguir ensinar para você o que eu quero ensinar da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu posso puxar um exemplo ou outro, tá? Mas eu quero te ensinar. Então, eu queria que você combinasse comigo. Se você ficar chateado, numa próxima live, a gente pode falar de transtornos. Mas hoje eu queria falar muito da questão de compreensão da estrutura e de como trabalhar sobre ela, tá bom? Então esse é o nosso acordo. Não vou conseguir responder todas as perguntas, mas os últimos 10, 15 minutos eu vou reservar para responder algumas das perguntas principais que ficaram aí, porque às vezes não dá conta. Na última live, por exemplo, não consegui responder todo mundo, é muita gente na especificidade, mas eu quero poder, no geral, ensinar coisas que você possa aplicar em qualquer situação, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos começar falando dessa questão, né, da ansiedade em si. E eu queria definir para vocês o que é ansiedade, né? Às vezes a gente escuta falar, eu tô ansioso, eu tô com ansiedade, mas a gente emprega o termo ansiedade para uma diversidade de coisas. Hoje, nós vamos tratar de ansiedade como um estado emocional que faz parte do nosso sistema de alarme, ok? Se eu fosse explicar para você, ela é como se fosse uma parente, uma prima do medo, a ansiedade. Por quê? Porque ela é um estado emocional que está ligado à emoção do medo, que é uma emoção que aparece quando você está em uma situação de perigo. Então a ansiedade, ela é um estado emocional que existe na nossa vida, uma coisa 01 do que eu vou começar a falar com você. Pessoas que lidam com ansiedade e que a ansiedade ela está exagerada, ela está num nível nocivo. O que acontece com elas? É uma das primeiras coisas que elas querem é eliminar a ansiedade. Eu já começo, primeira coisa que eu preciso dizer para você: a ansiedade, como o medo, como a dor, ela não pode ser completamente eliminada. Por quê? Porque se você eliminar a ansiedade por completo da sua vida, você vai extinguir o seu sistema de defesa, né? É como os teóricos falam, o seu sistema de alerta. Porque a ansiedade, ela existe para fazer um julgamento das situações, para dizer para você o quanto essas situações elas são potencialmente perigosas e o quanto, né? Então o externo, a situação, e o quanto você é capaz de lidar ou não com a situação. Então, e eliminar a ansiedade, não. Qual que é o meu objetivo quando eu vivo uma ansiedade que me faz sofrer? Que faz eu ter aquele monte de sintoma a ponto de ter uma crise de pânico, né? Que é essa que você tem a sensação de que você está num perigo eminente, que você vai morrer, que alguma coisa catastrófica vai acontecer, que muitas pessoas hoje em dia têm sido afastadas, há um grande percentual de pessoas que têm sido afastadas do trabalho por causa do transtorno de pânico.
Por quê? Porque são pessoas que elas não conseguem administrar, não compreendem o que é, né? E é muito desgastante, tá? E eu, assim, é possível que em algum momento eu conte algumas experiências pessoais, porque eu tenho situações na minha vida em que eu vivi quadros assim. Então eu brinco que eu não conheço só na teoria, nem no atendimento, na prática, mas eu conheço na vida, né? Mas essas pessoas têm aquela sensação terrível, mas não tem como você extinguir por completo essa sensação. Por quê? Porque de alguma forma esse sistema de alerta, ele existe para te proteger, né? Se você não tiver um mínimo de ansiedade, você não vai se mobilizar, por exemplo, para estudar para uma prova nova, um conteúdo novo. Você precisa de fazer algo que te prepare para aquilo que é novo para você. Então, qual que é o objetivo do tratamento quando a ansiedade ela é um transtorno, ela está impedindo você de fazer as coisas que você quer? Por exemplo, o medo de falar em público, né? A dificuldade de muitas pessoas de se relacionar socialmente, né? Não consegue, tem vergonha, acha que se acha inadequada. Qual que é o objetivo? O objetivo é facilitar que você seja capaz de julgar mais rápido, com mais eficácia, se uma situação é ou não é realmente perigosa. Então, o tratamento quer capacitar o indivíduo a julgar se aquela situação real que ele está vivendo, ela é realmente perigosa ou se ela é uma criação da mente, do psiquismo dele. Então, 0-1. E qual é o outro objetivo do tratamento? Capacitar. Então, primeiro eu falei, habilitar a pessoa a ser capaz de julgar com verdade, com evidência concreta, se a situação é perigosa de fato ou não. Segundo, capacitar o indivíduo a tolerar as situações de ansiedade e se tornar mais capaz, se sentir mais hábil para poder lidar com as situações diversas que são temidas. Por quê? Muitas vezes a gente acha, principalmente você que está vivendo um quadro de ansiedade, dolorida, você quer acabar com a ansiedade. E todas as vezes que você... Olha só o movimento que é contrário a você. Se você colocar na sua cabeça que você faz um tratamento para extinguir a ansiedade, você está trabalhando, colocando um pensamento de que essa ansiedade superestima o perigo. Ela é perigosa, a ansiedade em si é perigosa. Eu preciso acabar com isso, porque quando eu sinto isso, eu acho que eu vou morrer, né? E eu tenho todas essas sensações. Então, a primeira coisa, não é isso que a gente tem que objetivar quando a gente pensa em administrar a ansiedade para que ela fique no nível normal. Porque é esse o terceiro aspecto do tratamento. Eu vou trabalhar, seja com medicamento para aliviar o quadro de ansiedade quando ele está muito severo, né? Que é o profissional que vai administrar isso, é o psiquiatra, tá? Um médico competente para isso, com terapia, com atividade física, com boa alimentação, tudo isso que participa na melhora da sua capacidade e, sobretudo, na diminuição da ansiedade. Mas não é extinguir, é me tornar mais capaz de administrar as situações e tornar o meu julgamento um julgamento justo, verdadeiro, tá? Fora daquilo que a gente cria, que a gente vai ver aqui hoje. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Vão me dando aí um feedback se tá legal. Hoje eu vou ficar meio professora, tá? Eu quero tentar seguir o meu plano aqui de aula, porque eu acho que é importante pro tema de conhecer, aprender e atuar. Então, Flávia, que situações elas produzem ansiedade na gente? Então a gente já entendeu que a ansiedade é um estado emocional de alerta que o organismo tem que ter para se adaptar. Ele é adaptativo, tá? Quando ele tá demais, é porque um dos fatores, eu não vou entrar nele hoje para explicar a vocês, que vem aí dos estudos da neurociência, dos estudos da genética, são fatores que você traz com você. Hoje em dia sabe-se que existem predisposições que a gente traz,
que a gente herda, que trazem uma definição química já pra gente. Então muitas pessoas elas já trazem isso de mãe, de pai, vem com elas uma predisposição, ou seja, a pessoa ela já está mais predisposta uma em relação à outra a desenvolver uma ansiedade num quadro mais exacerbado, que é o que a gente quer tirar quando a gente fala em tratar a ansiedade. Outra coisa, Flávia, que pode participar, que pode acontecer no meu cotidiano, situações de trauma, né? Pessoas que vivenciaram situações traumáticas, né? Ou às vezes uma situação de abuso físico, verbal, sexual, agressões. Então, assim, coisas que a pessoa vivenciou que foram traumáticas para ela, que foram além do que ela deu conta, né, de administrar. Então, são situações, muitas vezes, que promovem a ansiedade. Lembra, a ansiedade, ela é um estado emocional para... tem gente pedindo para mostrar o livro, então vou mostrar aqui, ó, A Mente Vencendo o Humor, tá? No final, depois eu vou colocar uma foto para vocês, aí depois vocês dão uma passadinha aí no vídeo para ver, tá bom? E eu não falei das minhas páginas, mas no final eu vou falar tudo, inclusive fica comigo aí que eu tenho uma surpresa bem legal sobre o workshop que eu tô fazendo com o grupo de consultoras da minha empresa para você que tá aqui com a gente hoje, tá? Então fica aí que no final eu vou falar. Mas voltando pro nosso assunto, então... O que acontece? A ansiedade, ela se manifesta quando a pessoa está vivendo uma situação que o organismo dela entende que é perigosa. Então, um abuso é uma situação perigosa, né? Uma violência é uma situação perigosa. Um acidente de carro é uma situação perigosa, né? Outra coisa, doença ou morte. Quando você vivencia, são situações que a gente chamaria de situações estressoras. Então, a ansiedade, ela está ligada a toda e qualquer situação que o seu cérebro, vou chamar aqui cérebro, o seu organismo, o seu psiquismo, né, você compreende como estressoras e, portanto, perigosas. Então, uma coisa que gerou muita angústia, uma coisa que preocupou muito você, uma coisa que te colocou numa sensação de insegurança, que você está vulnerável. Então, a morte de alguém perto de você... né? Principalmente quando essas situações de trauma, de adoecimento, de perda de alguém, elas acontecem na nossa primeira infância, né? Na infância, que você está construindo os pilares do seu psiquismo, das suas crenças, que é isso que a terapia cognitivo-comportamental acredita, né? Você começa a moldar a sua forma de se relacionar com as situações. Então, situações que você vivenciou e que foram registradas. Gente, isso é muito comum. No consultório, atualmente, eu não estou mais clinicando, eu estou trabalhando com essa proposta de levar o conhecimento da psicologia através de informação. Mas quantas e quantas vezes eu escutei pessoas num quadro de ansiedade severa que estavam administrando a situação que elas estavam vivendo, às vezes, por exemplo, a perda de um relacionamento amoroso, ou a mudança de cidade, né? Coisas novas no cotidiano dela, mas com a emoção de criança, não com a emoção e não com o julgamento já de um adulto. Por quê? Marcas, crenças que foram construídas em experiências no início da vida dela e que às vezes foram repetidas, cronificadas, e que onde realmente ela era vulnerável, realmente ela era alguém que não tinha tanta condição de administrar, mas que hoje, no presente, ela já tinha condição, mas o psiquismo dela acreditava, né, que ela não tinha. Então, qual que é a situação que se coloca nesse contexto? Quando a pessoa está diante de um processo onde ela se sente no perigo, na insegurança, vai perder o controle, tudo isso fala de ansiedade. Perder o controle, né? Eu estou inseguro, eu corro perigo, eu não vou dar conta. Uma coisa muito importante pra gente pensar sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tem essa combinação aqui. Ela julga o perigo maior. Então, assim, o perigo, a situação, aquilo que está fora dela é enorme. Às vezes, de fato mas quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente está falando de um julgamento que não é real, tá?
Normalmente esse julgamento não é real e o nosso objetivo é o quê? Vou colocar aqui até de vermelho. É fazer com que ela seja capaz de diminuir isso aqui, tá? Para que ela chegue a uma noção de realidade sobre o perigo, sobre a situação, ok? E em contrapartida, ela, ou seja, aqui ó, superestima o perigo nos pensamentos e ela subestima ela mesma. Então, eu sou incapaz, eu sou menor. O perigo é grande e eu sou pequeno, tá? Que também nem sempre é uma realidade. Muitas vezes, qual que é o meu objetivo da terapia? Aumentar isso aqui. O que eu estava falando para vocês era o seguinte: muitas vezes esse olhar sobre a minha incapacidade tem a ver com essas situações de trauma, de situações de adoecimento, de sofrimento, muitas situações de estresse vivido ao longo da vida, tá? Uma outra coisa muito comum, quando você cresce em ambientes onde as pessoas te ensinam aquilo, sabe? Do tipo, se você não tomar banho, você vai ficar doente, se você ficar sujo. Criança que cresce ouvindo isso, muitas vezes, e aí os processos de transtorno são vários, como por exemplo o toque, né? Que hoje eu não vou falar sobre ele, mas é a obsessão e a compulsão para poder se limpar de alguma coisa que a pessoa ela construiu ao longo da vida. Um quadro de ansiedade, eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar limpo, né? Porque às vezes aquilo entra como uma crença, né? Ou às vezes quantas pessoas às vezes começaram a desencadear um quadro de ansiedade diante de situações estressoras que estão assistindo na televisão, na internet, expostas o tempo todo. Agora, quando eu falo disso, pelo amor de Deus, eu sou psicóloga, eu não estou falando de uma relação causa e efeito, eu estou falando de um sistema de coisas que acontecem. Então essa pessoa precisa ter uma predisposição. Por exemplo, quando a gente fala no estudo da resiliência, que é a capacidade de lidar com situações estressoras sem ser destruído, mas ser capaz de ultrapassá-las, né, de uma maneira simplória, é essa a definição. A gente diz, por exemplo, que quando uma pessoa ela vivencia situações de estresse uma atrás da outra, ela está mais suscetível a não conseguir administrar. Então, às vezes é isso. Você vinha tocando sua vida, aí você tem a perda de um pai, aí mais um pouco à frente você tem um desemprego que aparece, e daqui a pouco uma decepção amorosa. Às vezes no primeiro você deu conta, no segundo mais ou menos, no terceiro o quadro de ansiedade ele emerge, né, diante de uma sensação de eu estou exposto ao perigo, ok? Então esses são situações na vida que contribuem para desencadear os quadros de ansiedade, ok? Como eu falei aqui para vocês, tá? E dentro disso, essa ideia de situações que parecem para nós que a gente não vai conseguir administrá-las, que elas estão além da nossa capacidade de administrar, que tem a ver aqui com esse exemplo que eu dei, né, da superestimação do perigo e a sensação de que eu não vou ser capaz de lidar com ele, tá bom, gente? Tudo bem até aí? Estão indo bem? Vão dizendo aí pra mim, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Me deem feedback, por favor, tá? Que esse momento aqui dessa live é pra você, pra poder te ajudar, beleza? Então, Flávia, você tá dizendo que a ansiedade é um estado emocional, é um sistema de alerta, ele vai aparecer. Essas situações todas que você citou aí, elas são situações que podem ajudar você. E aí vou trazer outros fatores, tá? O estilo de vida atual é uma das coisas, inclusive, que um dos artigos que eu estava lendo mais atuais sobre os dados da Organização Mundial de Saúde fala que o estilo de vida que a gente tem hoje sem interrupção, ok? Então é um estilo de vida onde você não para, não descansa, né? Você tá numa correria o tempo todo, tá? Alguém está perguntando se a ansiedade tem a ver com o medo, impedir de agir e colocar em prática, sim ou não? Sim, como eu falei lá no início. Depois, quem chegou agora, é muito importante você assistir desde o início, tá, gente? Porque, como eu disse, eu tô hoje focada mais em ensinar para vocês sobre os sintomas da ansiedade, para vocês compreenderem, aprenderem a administrar, beleza? Então eu falei isso lá no início.
A ansiedade, que a gente brinca que ela é prima do medo, tá? O medo seria a emoção, a ansiedade um estado emocional, né? Onde você tem aí essa preocupação com segurança, né? Com controle, com estar numa situação de perigo. E aí, uma das coisas é, eu não quero estar, que é o comportamento que a gente vai ver que aparece, em situações que eu me sinto em perigo. E a gente vai ver que é o tipo de coisa que a gente vai precisar se expor, tá bom? Então agora eu queria começar a falar com vocês um pouquinho sobre esses sintomas da ansiedade, tá? Por quê? A teoria cognitivo-comportamental, ela vai mostrar pra gente que existe nos quadros de ansiedade esse sistema, tá? Onde eu tenho funcionando pensamentos. Os pensamentos aqui, sempre você imagina a ideia tanto de uma frase do tipo eu não vou conseguir, eu vou chegar no avião e vou ter uma crise de novo. São pensamentos, tá? Mas também imagens. Então vou até colocar aqui pequenininho, porque algumas pessoas produzem imagens mais até do que pensamentos, frases, tá? Então, que é aquela imagem sua naquela situação em que você estava apresentando o projeto para o chefe, e aí você foi questionada numa pergunta que você não conseguia ter resposta e você ficou toda vermelha, né? E aí aquela cena fica na sua cabeça, tá? Então, pensamentos. Outra coisa, eu venho pra cá, eu apareço? Apareço? Tá. Os estados de humor, tá? Que são as sensações emocionais, como nervosismo, vou passar aqui, depois eu vou explicar mais ou menos cada um. Outra coisa, as reações físicas, que são são os sintomas que a gente sente no corpo, tá? Vamos lá, gente, alguém perguntou se a ansiedade tem cura, já vou falar rapidinho, retomar isso com você. Não tá dando pra enxergar não, o que tá escrito aqui? Tá, a gente vai dar um close aqui pra você ver e depois também eu vou colocar a foto disso pra você, tá? Diz aí se vocês estão conseguindo enxergar o que tá escrito no quadro, pra gente saber, beleza? E as reações físicas é o que a gente sente no corpo. E os comportamentos também, que às vezes a gente não se toca muito, mas que existem sim os comportamentos ansiosos, comportamentos ligados a um quadro de ansiedade. Então, eu vou começar falando sobre os pensamentos. Vamos começar lá dos pensamentos, que particularmente é o que eu gosto muito, tá? E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho na parte de atuar, como administrar isso. Quais são os tipos de pensamentos que estão presentes no quadro de ansiedade, nessa ansiedade que eu falei no início, que é nociva, que atrapalha você de viver, que chega a produzir transtornos, como o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela que você tem ansiedade em todos os lugares, você fica full time ligado na tomada, né? Tudo é uma sensação de perigo, inquietude, agonia, ok? Quais são os pensamentos? Primeiro, eu sempre estou superestimando o perigo. As situações são muito perigosas, que sejam a sensação, tá, gente? Porque os quadros de ansiedade, principalmente o transtorno do pânico, tá? Ele é um ataque de pânico, o transtorno do pânico em si, ele é um transtorno que teme a sensação, ok? Teme a sensação em que sentido? Ele acha que ele ficar sem possibilidade de ficar sem respirar, né? A palpitação do coração, aquela sensação que ele vai desmaiar, aquilo é uma coisa perigosíssima, é uma coisa que promove pânico nele, entendeu? Então ele superestima o perigo, ele acha que falar em público vai ser uma coisa de muita exposição, que ele vai ficar, todo mundo vai rir dele se ele errar. Ele acha que se ele mudar de trabalho, se ele mudar de cidade, ele não vai dar conta daquilo, porque o novo também é uma coisa insegura. Então, as situações externas, elas são julgadas por uma pessoa num quadro de ansiedade como perigosas. Outra coisa, o problema não é só isso, é porque além dele julgar que a coisa é perigosa, ele, que é esse esquema que eu coloquei aqui, subestima a capacidade dele de lidar com aquilo. Então, assim, é muito complicado eu ter que enfrentar o público, é uma coisa muito grave e eu não consigo fazer.
tá? E para poder... Gente, fica aí comigo. De que forma podemos ajudar a pessoa que tem ansiedade? Aprendendo isso aqui, você vai poder ajudar muito, tá? Porque é um conhecimento que pode libertar muita coisa. Então fica comigo pra você aprender, beleza? E quem perguntou sobre ansiedade se tem cura, a ansiedade não é para ser extinguida. Eu falei isso lá no começo, tá bom, gente? A ansiedade, ela precisa ser trabalhada para ficar num nível saudável, porque ela tem uma função. Então, tem sim possibilidade de você tratar e ficar show de bola, ficar bem, se fizer os processos como, às vezes, o uso da terapia, quando você tem um quadro que exige, ou até, às vezes, de um medicamento, tá bom? Mas, sobretudo, aprender aqueles comportamentos, aquelas situações que mantêm você no quadro de ansiedade, beleza? Então, subestima a sua capacidade, você não se julga capaz. Outra coisa, você subestima a ajuda. Você acha que ninguém vai conseguir te ajudar, ok? O recurso externo, a pessoa ou o médico. Eu não sei se você que está me ouvindo, que está passando pelo quadro de ansiedade, você volta para casa da terapia, né? Se você não pensa isso, será que vai dar certo mesmo isso? Será que o médico vai conseguir, o psicólogo vai conseguir me ajudar? Né? Então você subestima a capacidade dos recursos que estão fora de você de te ajudarem a administrar. Isso está tudo no campo do que você pensa e das imagens que você vê. E aí, uma frase que é, sim, direto na cabeça de gente que está vivendo quadro de ansiedade. O e se catastrófico é assim: e se quando eu for falar em público, todo mundo começar a rir da minha cara? E se quando eu chegar naquela festa, todo mundo achar que eu não estou adequado, que eu não me vesti do jeito certo? E se quando eu entrar no avião, eu tiver uma crise de ansiedade e tiver um ataque cardíaco e morrer? Então assim, eu estou dando alguns exemplos aqui para você, mas a ideia principal para mim é você conseguir identificar, ok? Que isso acontece, tá? São pensamentos sempre de catástrofe, preocupação e sempre ligados ao futuro ou a situações imediatas ao futuro. Então a ansiedade, ela tem essa preocupação de que vai acontecer alguma coisa muito séria, muito grave com você, né? Você não vai... E quando eu tô falando isso aqui pra você, um dos processos centrais nessa abordagem de trabalho é que você aprenda a conhecer o que você pensa, registrar os pensamentos que você tem, tá? Então, às vezes, você começa a sentir um aperto no coração, que é um sintoma físico, né? Uma angústia. O que você está pensando por trás? Isso é muito importante para a terapia cognitivo-comportamental. Que pensamentos que você tem que de alguma forma estão jogando informação para o seu cérebro, que está liberando esse estado emocional de nervoso, de preocupação, de pânico? O que é que está sendo julgado a nível de pensamento que está produzindo esse estado de humor, tá? Então esse é mais ou menos, eu coloquei aqui um esqueminha do quadro mental de pessoas com ansiedade, que por sua vez promovem e atuam diretamente na construção dos estados de humor. Gente, uma coisa muito bacana que essa abordagem trouxe, né, é de que o nosso estado mental, aquilo que a gente pensa, que é produzido pelas nossas crenças, aí tem tudo a ver com a nossa história, né? O que a gente viveu, as coisas que nos ensinaram, o que a gente produziu de conhecimento do mundo, das pessoas, do que é perigoso, do que não é, do que eu dou conta de fazer, do que eu não dou conta, tá? São as nossas crenças. Elas criam uma lente, uma forma de eu enxergar a vida, que são os meus pensamentos, a forma como eu vou julgar as coisas. E esses pensamentos, eles têm impacto na nossa forma de sentir, ok? Então, por exemplo, faz comigo rapidamente um exercício aqui, rápido, só para você perceber um pouco como é que isso acontece. Eu quero que você comece a pensar comigo, tenta criar uma imagem mental de uma situação onde você julga que você vai estar em perigo.
Eu queria que você tenta desenhar aí comigo no seu pensamento, com as frases mais catastróficas que você encontrar, que você vai estar numa situação de perigo, por exemplo, quando você... Vou pegar esse exemplo do falar em público, tá? Sim, é possível sim controlar a ansiedade sem medicamento quando essa ansiedade ela não tem fundo químico diretamente, tá? Ou às vezes muitos quadros de ansiedade também podem estar sendo potencializados por disfunções físicas, tá? Às vezes alterações, por exemplo, da TPM, a questão das mulheres com a menopausa, pós-menopausa, ou alguns tipos de situações físicas que podem estar promovendo situações de ansiedade. Então, nesses quadros é necessário o uso do medicamento, sim. Tá? E quando essa ansiedade está severa, mas o que é indicado, tá, enquanto tratamento, é que isso seja julgado pelo médico em partilha com o terapeuta, psiquiatra que estiver atendendo você, e que esse medicamento ele seja usado por um tempo, tá? Porque o objetivo principal é que você seja capaz de se sentir em condições de lidar com as situações, ou seja, se estimar com mais capacidade e passe a julgar as situações com mais realidade, tá bom? Então, essa é a meta, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, os pensamentos, eles bombeiam pro teu cérebro o que é perigo ou não. Então, se agora você começa a pensar comigo, que você tá numa situação de perigo, que você vai enfrentar, né? Por exemplo, tô eu e vocês aqui, esse monte de gente aí assistindo, junto comigo. Eu vou chegar aqui, eu vou esquecer tudo, né? Eu começo a pensar isso, que eu vou esquecer tudo. O que acontece? Eu começo a sentir ansiedade. E de acordo com o meu julgamento da minha capacidade de fazer isso e o meu constrangimento diante dessa situação, eu vou ficar mais apavorada a ponto muitas vezes de ter pânico mesmo, um quadro de pânico, tá? Então, esse é um quadro. Agora, ao contrário, que é o que eu estou vivendo aqui hoje, se eu amo fazer isso e penso que isso é uma coisa que eu dou conta de fazer, que se eu esquecer alguma coisa e não souber falar, isso não constitui para mim um problema, porque qual o problema? Eu sou humana, ok? Pode acontecer, eu posso me lembrar de alguma coisa e depois eu vou estudar. Então a forma como eu leio, os óculos que eu uso para lidar com as situações produzem um outro estado de humor, como que eu tô agora, né? Eu tô numa tranquilidade, numa alegria de estar fazendo o que eu tô fazendo e não preocupada, ansiosa, o que seria a realidade para muitas pessoas, ok? Então, os estados de humor, eles são muito impactados pela forma de pensar. Por isso que pensar é uma coisa muito importante. O que você pensa, a qualidade do seu pensamento, das imagens que você cria, é uma coisa muito importante na hora de você atuar com os sintomas de ansiedade. Manejar isso aí para poder ficar bem. Então, prestar atenção no que você pensa. Como eu falei, usar estratégias como listar os seus pensamentos. Quais os pensamentos que eu estou tendo? Esses pensamentos que às vezes aparecem, são os pensamentos intrusivos, um atrás do outro, dizendo que eu não sou capaz, dizendo que essa situação eu não dou conta, ok? E que vão bombear os estados de humor, tá? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar essas imagens e esses pensamentos, mas conseguem identificar mais fácil os estados de humor. Eu estou ansioso, eu estou excitado, né? Muito excitado com uma situação. Então, mapear esses estados de humor e tentar enxergar quais pensamentos que estão produzindo aqui esses estados de humor é muito importante. Por quê? Nesse sistema há o bombeamento, estou chamando de bombeamento para você ter ideia de que uma coisa está bombeando um tipo de conteúdo para outra. Das reações físicas, ok? Porque se eu penso assim e eu sinto, se eu penso que é muito perigoso, que eu não dou conta, que ninguém vai poder me ajudar, se no final vai dar tudo errado mesmo, e eu me sinto em pânico, quais são as reações que meu corpo vai produzir, tá? Meu corpo vai produzir a sensação de luta, fuga ou congelamento, que são as reações naturais do medo e dos quadros de ansiedade. Eu vou lutar, né? Que é o que eu posso fazer aqui para poder me defender.
Ou eu vou fugir dessa situação, não vou naquele evento, não vou encarar esse desafio, tá? Ou eu congelo, que muitas vezes as pessoas vivenciam situações como essa. Paralisam o cérebro, trava, ela não consegue acessar a informação. Acontece muito em contexto de pessoas que estudam muito para uma prova, mas estão muita sensação de que aquilo elas não vão dar conta, que elas não estão em condições, que é muito difícil, e trava a memória, não libera a informação, tá? Então as reações físicas: suor nas mãos, tensão muscular, batimento cardíaco acelerado, vertigem. A lista no livro do Greenberg e da Padesky é de pelo menos 24 sintomas aí que você tem, né? Muitas pessoas têm questões gastrointestinais, tem vontade de vomitar, enjoo, diarreia, tá? Dores musculares, porque gera uma tensão no corpo, o quadro de ansiedade. Porque imagina, seu corpo tá lendo que você tá lendo que as situações são perigosas, que você tá numa situação que você não é capaz, ok? Então seu corpo tensiona, ele fica tensionado, e essa tensão gera dores que não têm origem, ok? E os comportamentos, que são quais? Comportamentos de evitação de situações de ansiedade, tá? Então você procura não se expor às situações que você tem medo. Se você tem medo, por exemplo, uma fobia de cobra, você não vai em nenhum lugar, para algumas pessoas, onde você possa estar exposto ao perigo, né? Essa ansiedade da cobra, tá? Você abandona situações onde você viveu ansiedade. Então acontece muito. Se eu tive a primeira crise de pânico dentro do meu trabalho, ou dentro de um shopping, um lugar que tinha muitas pessoas, num show, eu não quero mais voltar lá, porque você faz uma associação mental de que naquele lugar você pode ter de novo uma crise de pânico. Só que isso não tem nada a ver, tá? Eu tô mostrando aqui pra você como que funciona, pra você compreender que na verdade é só uma conexão que o seu cérebro faz, inteligente até, mas que não é verdadeira. Você teve ali naquele contexto, mas será que aquele contexto realmente se traduz num perigo para você? Tá no shopping? E aí, uma das coisas que a gente usa muito é que você busque evidências, né? Quais as evidências que você tem que quando você tá no shopping você pode ter uma crise de pânico? Porque tantas vezes na sua vida você foi no shopping e nunca teve. Uma ou duas vezes você teve, então a partir de agora todas as vezes você vai ter, né? Que são evidências contrárias que destronam um pouco esses pensamentos que produzem esses comportamentos, tá? Outra coisa muito presente: tentar ser perfeito ou controlar tudo. Então, como eu tenho ansiedade, eu acho que as coisas elas podem ser perigosas, eu tento controlar tudo que eu puder controlar para poder evitar que eu esteja em perigo, eu vou fazer. Muito presente, por exemplo, pessoas que desenvolvem comportamentos compulsivos, né? A comida, outras questões. Pessoas que têm o hábito de fecha a porta da casa e volta 5, 6 vezes durante a noite para verificar. Presente no toque, por exemplo, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O que a pessoa faz? Ela está querendo ter um comportamento que ela entende que é seguro. Ela vai lá para tentar confirmar que está fechado e volta para dormir. O que a gente fala sobre... Deixa para mim aí essas perguntas que já vou começar a respondê-las uma atrás da outra. Já estou acabando aqui e já vou começar a responder. O que a gente diz que não funciona na questão do comportamento de segurança? Que é esse comportamento que eu tenho a ideia que eu vou estar seguro nele. Então, se eu for lá e verificar 8 vezes, eu vou me sentir aliviado da minha ansiedade. Mas por que não funciona? Porque embora eu me sinta aliviado momentaneamente, eu estou dizendo para o meu cérebro que de fato aquilo é perigoso. Por quê? Eu dei foco, eu precisei voltar 6 vezes na porta. Então o meu cérebro entende que se eu precisei voltar 6 vezes, é porque isso precisa da minha atenção. Então, esse comportamento de segurança, embora me dê a sensação de que eu tô checando e tá resolvendo, não me resolve o problema. Lembra que eu falei
que o objetivo da terapia é fazer com que eu julgue as situações com mais realidade possível e que eu também me sinta mais capaz de lidar com elas, que é isso aqui, ó, realidade, capacidade, tá? Vou colocar aqui pra você. Esse é o objetivo quando a gente pensa em tratamento de ansiedade. Esse comportamento de segurança não me ajuda nisso, tá? O que vai me ajudar nisso? Se eu conseguir fechar uma vez e suportar ficar, ok? Quando a gente fala de transtorno, não é simples assim como eu tô falando, tá, gente? Mas a ideia é que vocês entendam o conceito. Que você seja capaz de ficar e acreditar na verdade que tá tudo certo, ok? Mas que, uma coisa muito importante, nunca vai ser perfeito. Outra coisa, eu nunca vou controlar tudo. Você pode controlar algumas coisas, mas a vida você está exposto a situações de perigo mesmo. Qual é a grande sacada, o grande objetivo que a gente tem que ter? Não é eliminar o perigo por completo, ok? Mas é poder ser capaz de administrar as situações perigosas que acontecerem. Então eu vou, claro, tentar viver com um pouco de segurança, mas eu não consigo extinguir, né? Toda aqui, ó, tentar fazer coisas para me sentir seguro com um dos comportamentos, mas eu não consigo eliminar toda a insegurança, todo o perigo, né? Eu não consigo ter certeza de que sempre o tempo todo vai estar tudo bem. Gente, tudo isso acontece muito a nível mental, sabe? São processos que a gente tem no nosso psiquismo que você só lida muitas vezes com o estado de humor, as reações físicas, mas você não consegue enxergar muito os pensamentos e os comportamentos, que é hoje o que eu quero mais dar foco e que é o maior foco da terapia cognitivo-comportamental. Embora ela entenda que todas participam, ela vai trabalhar com cognição, pensamento e comportamento. Então, a gente precisa conseguir enxergar que isso aqui está acontecendo, para quê? Para tornar isso mais verdadeiro, mais saudável, ok? E tirar todos os quadros aqui que estão, ao invés de me ajudar, me jogando mais dentro do quadro de ansiedade. Então, Flávia, que então eu preciso fazer? Qual que é, como eu posso manejar, como eu posso atuar sobre os quadros de ansiedade? Existem as ações, né, que a gente fala, ligadas a comportamento. Por exemplo, as sensações físicas. Você aprender a fazer a respiração correta, que é uma coisa muito importante, tá? Que é a respiração onde você inspira e expira com tranquilidade. Uma das dicas que são dadas é que você precisa fazer 4-4-4. 4 segundos de inspiração, 4 de expiração por 4 minutos, 4 vezes ao dia, tá? Depois, se você quiser essa dica, a gente conversa sobre isso. Você pode perguntar que eu jogo aí para vocês depois. Treinar a respiração, porque a respiração, ela ajuda, ela colabora na oxigenação do seu organismo e na capacitação de você lidar, ela diminui, né, o gás de carbono, dióxido de carbono, e potencializa o oxigênio no organismo. Então, quando você está passando por uma crise de ansiedade, por exemplo, ter essa respiração treinada é fantástico. Eu já vivi essa experiência na pele, sabe, de estar tendo todos os quadros físicos, calafrio, e deita numa cama, um lugar onde você consiga pôr a mão no abdômen e faz sentindo a barriga crescer e diminuir. Outra coisa, um outro treino, né? A segunda dica, atenção plena, desenvolver capacidade de atenção. Por quê? Uma das coisas que geram essa angústia, né, e esses sintomas todos da ansiedade é a relação que a gente tem de medo do futuro, de achar que o futuro ele não vai ser bom, ok? Catastrófico, né? Essa insegurança das coisas que vão vir. Então, a atenção plena te ajuda a exercitar uma coisa que hoje em dia está muito difícil, que é você ficar no presente. Eu tô aqui, mas não é tô aqui, tô mexendo no celular, igual você que tá aí, ó, vou pegar você agora. Tá aí, tá assistindo a live, né? Tá mandando mensagem para alguém no computador, tá fazendo 1000 coisas, mas estou aqui. Então, o exercício da atenção plena é também um exercício importantíssimo de você fazer,
que é você ficar, olhar cada detalhe, né? Existem vários vídeos na internet aí, depois você procura profissionais da área que ensinam isso, que é muito bacana, para você aprender a ficar e a trabalhar o seu pensamento, quando você está no lugar, para o presente, para minimizar essa busca mental sempre de estar vivendo aqui, mas com pensamento no futuro. Outra coisa, relaxamento, treino. Existe um treino que se fala dentro da terapia cognitiva mesmo, que é de você tensionar e relaxar. Você fazer isso em cada parte do corpo. Você pode começar da cabeça e descendo, ou das extremidades inferiores e subindo. Você vai fazendo por um período de tempo esse movimento de relaxamento muscular, tá bom? Outra coisa importante para a gente pensar na reestruturação cognitiva, que eu vou terminar falando aqui pra gente, que seria o quê? Esse pensamento. Como eu trabalho esse pensamento? Eu preciso checar quais são. Então, nos quadros de ansiedade, nos meus quadros, quais são as situações em que eu me sinto ansioso? Lista elas. É usado na terapia cognitivo-comportamental que eles chamam de uma escada de medo. Você vai colocar primeiro da coisa que você tem mais medo, tá? 0, 1 na sua lista, onde você sente mais ansiedade, para coisa que você tem menos medo, tá? Essa escada de medos. E aí, o que você vai fazer? Você vai listar cada uma dessas coisas e vai começar um processo de reflexão e de exposição da que você tem menos medo para que você tenha mais medo. Vivendo uma reestruturação, começando pela reestruturação do seu cognitivo. Em que sentido? O que eu penso sobre isso? E aí você vai fazer um treino mesmo e buscando evidências que destroem, vou usar essa palavra bem forte, essa falta de verdade de que você vê na situação. Então, por exemplo, avião, né? As pessoas falam, Flávia, medo de avião, eu tenho um medo enorme. É perigoso o avião? É perigoso o avião. Mas também é perigoso o carro, também é perigoso andar na rua, também qualquer meio de transporte, viver muitas vezes você está numa situação de perigo. Mas se eu estiver lá no avião, o avião cair, eu vou morrer. Sim, você vai morrer. Mas se você estiver no carro e o carro bater, você também pode morrer. Então você começa a buscar evidências, né, de que aquele pensamento, ele é um pensamento que ele é verdade, sim, mas o quanto ele é verdade? Que outros pensamentos eu tenho para tornar essa minha visão da situação como uma visão mais real? Então, é uma das formas que eu vou trabalhar na terapia cognitivo-comportamental. Eu vou manejar o que eu conheço do que eu penso, o que eu conheço do que eu faço, ok? E outra coisa, não só a nível do pensamento, do cognitivo, mas também da exposição. Então, quando eu penso em comportamento, tá? Então, vamos colocar aqui. Qual que é a estratégia para o pensamento? Reestruturar, tá? Buscar novas evidências, avaliar os pensamentos, o quão verdadeiros eles são, lembrar de situações onde eu fui capaz de administrar. Eu às vezes não consegui, mas tanta gente conseguiu, por que eu não posso conseguir? Ok? Reestruturar o pensamento. E a nível de comportamento, eu vou pensar no enfrentamento, eu não fujo. Eu não vou ter comportamento de esquiva, ou comportamento que me parece seguro, mas que a princípio me dá sensação de alívio, mas que depois o tempo acabou, gente. Depois ele vai, deixa eu ver só essas perguntas aí para terminar falando sobre elas. Ele vai continuar comprovando para mim que eu não sou capaz, que o perigo é muito grande. Então eu preciso me expor, enfrentar e ver que não é tão perigoso assim, tá bom? Então, gente, eu sei que o assunto é extenso, muita coisa, eu espero que tenha ajudado vocês, mas eu vou tentar responder um pouquinho aqui, rapidinho. Doutor Pedro, me dá aí mais uns 5 minutinhos? Para a gente poder terminar com algumas perguntas. Muito importante essa pergunta. Flávia, ansiedade gera depressão? Depressão gera ansiedade? Sim.
A ansiedade, embora o foco dela ele seja diferente da depressão, tá? A depressão ela fala sobretudo dessa incapacidade da pessoa de lidar com as situações, e ela é multifatorial, tá? Quando a gente pensa em depressão, a gente está falando de um monte de fatores que podem atuar, ok? Dentro da depressão, mas muitas vezes pessoas que estão vivenciando um quadro de ansiedade, principalmente por isso aqui, ó, a subestima da capacidade dela de enfrentamento da situação, ela pode gerar assim o que a gente chama de uma comorbidade, ou seja, associar um quadro depressivo, sim, onde ela vai cada vez mais se definhando com a sensação de que ela não é capaz de administrar aquele quadro que ela está vivenciando, tá bom? Então, quando isso acontece, o psiquiatra ou o psicólogo vai fazer esse diagnóstico e vai tratar, aí se for necessário, com medicamento, ok? E sobretudo com reestruturação de pensamento, avaliação de comportamento, para que essa pessoa possa administrar e sair desse quadro, tá? Terapia cognitivo-comportamental resolve problemas momentâneos? Gente, quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, a gente está falando de uma reestruturação, ok? Onde a pessoa, o profissional e o indivíduo, né, a pessoa que está no tratamento, ela vai aprender ferramentas que traduzem o momento presente. Não significa que, embora a terapia cognitivo-comportamental não vá trabalhar lá no passado, né, mexer com a história da pessoa, ela trabalha com as crenças desse indivíduo. Então, sim, ela pode promover mudanças a médio e longo prazo. Não significa que aquilo que foi aprendido não possa ser eliminado. Eu tenho uma experiência muito interessante, que é a minha experiência. Eu tive um quadro grave de ansiedade com comorbidade, num quadro depressivo leve para moderado há 2 anos atrás, e foi muito importante para mim a reestruturação de algumas crenças que eu tinha, algumas formas de pensar, por exemplo, que é muito próprio da ansiedade. Se eu não sou capaz de lidar com 100%, ó, se não é perfeito, se eu não fui capaz de fazer tudo perfeito, ficou faltando 20%, não vale, tá? Então, pra mim, aquilo foi um achado pra mim no meu processo, foi muito importante para todo o resto de uma vida saudável nesse tempo que vim pra cá, tá? Outra coisa, qual a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? A ansiedade, ela é a base da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ou transtorno de pânico, é um transtorno onde, como eu falei, a pessoa tem temor das sensações, tá? E a base dela é a ansiedade. A ansiedade, ela é um estado emocional, e o transtorno já é um quadro de adoecimento, ok? Onde a pessoa, ela tem medo de ter aquela crise de novo, onde ela acha que ela vai morrer, onde ela vai enlouquecer, ok? Alguma coisa muito grande, perigosíssima vai acontecer e ela não vai dar conta de viver aquilo ali, ok? Então, que é tratado com medicamento, com terapia, para que a pessoa compreenda e possa sair desse quadro. Gente, eu preciso terminar, me despeço assim já com saudade de vocês, desejo demais que tenha sido bom para você.